Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Manuela e amo falar sobre livros. E no vídeo de hoje não vai ser diferente. Eu trouxe aqui top melhores livros de romance que eu li em 2024. Tentei separar por categoria, pegar um pouquinho de cada um, porque o mundo dos romances é muito vasto, né? Então temos romantasia, temos romances clássicos, temos literatura brasileira, romances bobinhos, né? Que eu gosto de colocar nessa categoria de romances bobinhos, que geralmente são os romances que eu leio pós uma leitura mais densa, uma leitura mais complicada, por exemplo, um livro filosófico, depois de eu ler Dostoiévski, ou Kafka, ou até mesmo um romance que requer mais atenção, assim, sabe? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Primeiro, Outra Vez Tu, da Alice Kellen. Esse livro eu peguei assim muito aleatoriamente na livraria, porque eu tava procurando só um livro pra ler, de romance bobinho, sem que fosse muito hypado, assim, por assim dizer, sabe? Porque assim, a maioria dos livros que eu li foram livros que, né, estavam no hype e tal, e eu tava tava me sentindo sem personalidade por ler livros só que todo mundo tava lendo. Mas enfim. E aí eu encontrei esse, Outra Vez Tu. Eu dei a ele 4 estrelas, porque assim, foi um romance levinho, é um romance muito interessante, é curtinho, mas basicamente é sobre a história da Emma e do Alex. Eles romperam, né? O Alex, na verdade, rompeu com a Emma alguns anos atrás, de uma forma muito abrupta, sem dar muitas explicações, deixou a Emma completamente perdida. Depois de uns 2 anos, ele reaparece na cidade dela misteriosamente, né? Sendo que eles nunca tinham conversado, nunca mais tinham se encontrado após o término. E basicamente a história ela roda em torno desse reencontro, né? A Emma, apesar de dizer que já tinha superado tudo, depois que viu ele chegar na cidade assim, sem aviso, sem do completo e absoluto nada. Sabe, coisas mal resolvidas? Tem muita coisa por resolver, tem muita coisa por se conversar. O relacionamento em si. Esse livro, na verdade, ele só pontua que o relacionamento precisa de comunicação. E era uma coisa que eles não tinham definitivamente, comunicação. Então é um romance muito gostosinho de ler, é rápido, mas não é um romance assim que você só lê e esquece do que aconteceu. Não. É carregado de superação, de paixão também, né? E também de vontade dos dois de fazer aquilo acontecer. Então, depois que eles se reencontram, eles reacendem a chama do amor e trabalham em cima daquilo que não foi resolvido, né? Conversam, comunicam aquilo que não foi comunicado e esclarecem as coisas agora mais maduros, né? Depois de já terem se passado uns 2 anos do término. Então, eu recomendo De Olhos Fechados também. 4 estrelas, porque eu acho que tem melhores que ele, apesar de estar no meu top, né, favoritos. É uma história muito gostosinha de ler e eu recomendo muito pra você ler depois de ler algum livro mais denso, mais pesado, pra não cair na ressaca literária. Bom, o próximo livro é Coisas que Nunca Superamos, da Lucy Score. Esse livro também foi um aleatório, assim, na livraria, mas depois eu descobri que, na verdade, todo mundo já leu esse aqui também, em algum momento da vida. Então, eu ainda me senti sem personalidade, né? Mas tudo bem. É um bom livro pra você prevenir ressaca literária também e também se curar, porque apesar de ser um romance um pouquinho mais pesado do que esse, até, né, a quantidade de páginas e tudo, ainda é um romance tranquilo, né? Tem humor, tem amor. É uma história, assim, que tem um enredo, que tem algo ali que te prende, que tem alguma coisa acontecendo além do romance entre os personagens principais. Eu dei 5 estrelas pra ele. É a história do Knox e da Naomi. A Naomi, basicamente, resumindo, a Naomi, ela tem uma irmã gêmea, vou tentar não dar spoiler, mas ela tem uma irmã gêmea que tá simplesmente desaparecida há anos, elas não se falam, são completamente diferentes uma da outra, né, de personalidade, apesar de serem bem parecidas, né, fisicamente, porque são gêmeas, de personalidade são completamente o oposto uma da outra. E ela, pronto, vai até a cidade dessa irmã, porque a irmã entrou em contato com ela, né, misteriosamente, do completo e absoluto nada. Acaba que
ela foi enganada pela irmã. A irmã atraiu ela lá pra roubar o carro dela e o dinheiro que tava no carro e tudo. Então, é muito engraçado, assim, porque as pessoas confundem ela com a irmã dela, né? Claro, tá na cidade da irmã e ninguém sabe que a irmã dela era gêmea de alguém. Então ela chega num cafezinho assim e imediatamente é confundida e já é tratada mal porque a irmã dela, que chama Tina, fez a farra naquela cidade. Ela é super, super mal vista ali. Então tem literalmente uma foto da Tina, né, que é a irmã da Naomi, no bar dizendo que ela não era bem-vinda, basicamente. Então ela é confundida ali, e é ali que ela tem o primeiro contato com o Knox, porque o Knox, o dono, né, daquele lugar, se depara com ela e já fica super enfurecido, porque já tinha dito pra ela não aparecer ali, né, pra irmã dela, no caso, não dá chance da Naomi dizer que ela não era irmã, que ela era só a irmã gêmea. Enfim, aí desenrola toda uma história. A Naomi descobre que a irmã, na verdade, tem uma filha de 10 anos, de quem ela nunca comentou com a família. Então ela se vê na obrigação de cuidar da sobrinha naquele momento e tudo mais. Então o romance, ele cresce a partir daí. É um romance mais maduro, por assim dizer, porque o Knox, ele se sente na obrigação de ajudar a Naomi nessa fase, né? Porque ela caiu de paraquedas ali. Só que o que acontece? Que a Naomi também vem de um passado um pouco conturbado, de um noivado que não deu certo. Então ela aproveitou toda essa situação pra fugir da onde ela tava, pra escapar de toda aquela situação e tudo mais. Então isso, de uma certa forma, foi bom pra ela. Ela se vê ali numa situação totalmente diferente da dela, completamente nova, com literalmente uma criança pra criar. Então o romance é um romance muito mais maduro, assim, eu acho. Apesar de ter algumas coisas ali que não foram muito maduras, né? Mas é algo que... é um livro que te instiga, é um livro que te prende pelo enredo em si, por tudo aquilo que tá acontecendo. E acontece muita coisa aqui. Então eu dei 5 estrelas pra esse livro. Até pra você começar a ler romances também. Um pouquinho mais grosso, né? Enfim, 5 estrelas pra esse, com certeza. Os próximos livros, na verdade, é uma série da Ana Huang, ou Ana Huang, não sei como é que pronuncia, que é o King of Pride. Eu trouxe 3 deles. Eu tenho todos, mas só que eu não vou falar detalhadamente sobre cada um, mas eu tenho aqui o Rei do Orgulho, o Rei da Ganância e o Rei da Ira. Eu adoro os livros da Ana Huang, porque quando eu tô afim de um romance, assim, que te deixa com borboletas no estômago, que é bem romance, assim, bem clichê, por assim dizer, eu vou na Ana Huang. Eu já li quase todos dela, só falta ler um, que eu inclusive já tenho aí, que é o Rei da Preguiça, eu acho. O título não é muito bonito, né, mas tudo bem. Então são ótimos livros pra você ler, para prevenir uma ressaca literária ou após uma ressaca literária também. Eu recomendo de olhos fechados. Se você gosta de um romance que tem hot, aqui ela entrega hot e ela entrega toda uma construção em volta disso. Tipo assim, você sente que os personagens realmente têm uma química muito forte, ela consegue entregar isso. Então, se você não gosta de hot, eu não recomendo que você leia os livros da Ana Huang, porque estão carregados disso. Todos eles eu dei 5 estrelas. Eu não gostei de nenhum menos do que o outro. Eu gostei muito de todos, porque são histórias diferentes, apesar dela ter a mesma escrita, né? De ter o mesmo molde, por assim dizer. Os livros são 5 estrelas, porque são histórias diferentes. E eu já sei o que esperar da Ana Huang, então pra mim é sempre 5 estrelas e eu sempre leio em momentos específicos. A próxima categoria vai ser romantasia. Eu trouxe só 2 livros aqui, porque eles fazem parte de uma saga e uma delas é bem grande. Então eu trouxe só os 2 livros e eu vou tentar resumir o mais breve possível e te convencer a ler também, porque são os meus favoritos da vida. Sempre que alguém me pede indicações sobre como que eu leio fantasia ou por onde que eu começo, eu sempre indico esses 2. Pra começar, eu trouxe o segundo livro da saga Fourth Wing, eu acho que é o nome da saga. Mas enfim, o primeiro livro chama Quarta Asa. Eu esperei ansiosamente pra ler o segundo livro, porque só tinha em inglês e espanhol, e eu
tipo, até poderia ler em inglês, apesar de não ler muito bem inglês, mas como é fantasia e tem muitos termos difíceis, eu fiquei pensando, se eu for ler em inglês, eu vou demorar meses pra terminar. E olha o tamanho do livro. Essa saga de fantasias é sobre o mundo dos dragões. Basicamente é sobre a Violet. Ela vem de uma família de guerreiros, basicamente, né? Porque nesse universo, né, tem uma academia de guerreiros que vão ser treinados para montar dragões e tudo mais. E a Violet, ela não tem nem um pouco esse perfil de quem luta. Ela é a menina dos livros, a menina das leis, a menina da... Ela é de humanas, basicamente. Ela se encontra naquela situação tendo que lidar com uma coisa completamente nova. E assim, uma coisa que a autora deixa muito, mas muito claro durante a saga do primeiro livro é que ela é muito frágil, que ela é muito fraquinha e tudo mais. Só que o livro em si, basicamente, é sobre a Violet e sobre a trajetória dela em superar as expectativas das pessoas sobre ela, porque ninguém acreditava que ela fosse conseguir, todo mundo achava que ela ia morrer na primeira fase lá da academia e tudo mais, porque é muito difícil, é uma coisa assim surreal, muita gente morre durante, né, as provas e tudo mais. E, enfim, lá ela conhece o Xaden, que, enfim, se apaixonam e tudo mais, então... Eu acho, assim, que o segundo livro, ele não fala muito, tipo assim, não deixa muito focado em si no romance. Tanto é que eu lia cada capítulo ansiando pelo romance do Xaden e da Violet. Só que eu sempre me frustrava quanto a isso. Só que depois eu vim entender que eu acho que o segundo livro é mais focado na história em si, porque tem todo um plano de fundo dos dragões, né? Eles são escolhidos pelos dragões pra serem montados e tudo mais. É muito legal porque tem diálogo dos dragões com os guerreiros, né? Os respectivos guerreiros que eles escolhem. E a Violet simplesmente é escolhida pelo maior dragão, que inclusive isso aqui pode ser um spoiler, mas eu vou falar. Que o dragão dela é tipo casal do dragão do Xaden. Querendo ou não, eles ficam ali conectados por causa dos dragões, né? Enfim, é muito interessante. Gente, é um sentimento ler esse livro, de verdade. O primeiro livro é top, muito, muito bom. Mas esse aqui, juro, ele, assim, supera em todos os níveis. Mas tenha a consciência de que não vai ser focado, tipo, 100% focado no romance em si. Ele acontece muita coisa ali ao redor da Violet, então é focado mais na Violet, até na relação dela com a mãe e tudo mais. Tem plot twist nos dois livros, então assim, maravilhoso, nunca fica desinteressante, nunca fica chato. Eu sei que é grande, eu sei, mas gente, só começa. É muito bom, muito, muito bom. 5 estrelas também. Próximo, o clássico Acotar. Eu trouxe aqui o último, né? Esse aqui é focado mais na irmã da Fair. Até o momento a série tem 5 livros. Esse daqui é um pouco independente dos outros, porque os outros são mais focados na Fair e no... Acho que eu vou dar um spoiler. Acho que não é um spoiler. O Rhysand. Acho que é Rhysand que fala. Rhysand. I don't know. Mas os outros 4 livros é focado no romance deles, né? Esse aqui é mais um romance da Nesta, que é a irmã da personagem principal, e do Cassian. Ao longo dos 4 livros você vai odiar profundamente a Nesta, mas nesse aqui você vai sentir uma empatia e uma compaixão por ela imensa. Esse livro eu achei que tá muito carregado de superação de traumas, porque apesar de ser focado na Cassian e no Cassian e na Nesta, é um romance muito lento. A autora, ela desenvolveu aos pouquinhos, assim, um romance, ou seja, basicamente você não vai ver eles se beijando no primeiro capítulo, é basicamente isso. Porque os dois têm muitos traumas, a Nesta, ela é muito desconfiada com todo mundo, principalmente, né, com os amigos do Rhysand. E assim, eu sou suspeita pra falar, porque realmente é o meu
é a minha saga preferida de romances, principalmente pela escrita da Sarah, porque ela desenvolve todo um mundo de fantasia, né? Das fadas e todo aquele mundo ali. É um desenvolvimento lento, eu acho, por assim dizer, mas que você não vai ficar entediado em momento nenhum. Não é uma coisa, pá, é aquilo, não. Sempre tem um plot, por exemplo. Todo livro tem um plot, a não ser A Corte de Gelo e Estrelas, que é tipo um spin-off. É um livro, assim, que você não precisa ler se você não quiser, mas eu quis ler porque eu queria ler a saga completa. Não é uma coisa que interfere ali na história de nenhuma forma, mas é também muito interessante de ler. Eu gostei bastante, apesar de ser o mais curtinho que tem, mas é bem legal. Mas, assim, se você não quiser ler esse, também não é uma coisa que vai fazer muita diferença, não. Mas, enfim, esse livro aqui é um cenário pós-guerra. A Nesta tá começando a entender algumas coisas, né? Agora que ela é fada, agora que ela se transformou em fada também. Então, é muito interessante. Tem muita química e o que mais me pega nisso daqui, o que mais me interessa é realmente a habilidade da Sarah de desenvolver ou o tamanho do livro, de desenvolver o romance sem perder o foco, sem ficar desinteressante. Porque nos primeiros capítulos você ainda odeia um pouco a Nesta, você ainda tem aquela raiva. Eu tenho um pouco de ressentimento quanto a Nesta porque ela foi uma irmã horrível pra Fer. Mas depois você começa a olhar com mais empatia e até entender um pouco do porquê, de como, por que ela reage de uma certa forma. E enfim, 5 estrelas, com certeza. Essa é a minha saga preferida de romantasia e eu indico assim, de olhos fechados. Eu tenho todos, mas eu trouxe só esse aqui porque se eu fosse falar de todos o vídeo ia durar 3 horas e não ia dar certo. Mas só pra pontuar, a saga completa eu li em 2024, 10/10, 5 estrelas, com certeza. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que não foram muitos livros, eu também não li muito assim em 2024. Foram os livros que eu mais amei em 2024 e com certeza eu releria todos. E é isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!